Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa de Richard Barrett, a ideia de que a cultura de uma empresa é, no fundo, um sistema de valores em ação. Vamos descobrir juntos como o alinhamento desses valores pode ser a verdadeira chave para o engajamento, para a inovação e, claro, para um lucro que se sustenta. Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas não é. Quando uma empresa entra em crise, qual é a causa de verdade? Muitas vezes, o que a gente vê na superfície, sabe, não conta nem metade da história. A tendência é a gente apontar o dedo para as finanças, para a estratégia, para o mercado. Mas, segundo Barrett, isso aí é só a pontinha do iceberg. A causa real, na maioria esmagadora das vezes, é uma crise de valores. Problemas de desempenho, um clima tóxico, perda de clientes. Tudo isso é sintoma de algo bem mais profundo. Ok, então vamos dar uma olhada nesses sintomas. Eles aparecem como um custo invisível, sabe? Um custo que drena a energia da organização de um jeito que nem aparece nos relatórios financeiros. E tem um nome para esse dreno de energia: entropia cultural. Pensa só em todo o tempo, todo o esforço que vai embora com fofoca, com burocracia desnecessária, com medo de errar, com politicagem. Essa energia que deveria estar sendo usada para inovar, para cuidar do cliente, mas que se perde no meio do caminho. E o número, olha, é de assustar. Em empresas com culturas mais doentes, digamos assim, mais de 30% da energia é simplesmente desperdiçada com essa entropia. Agora compara isso com empresas de alta performance, onde esse número fica abaixo de 10%. A diferença é brutal, né? E esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro. De um lado, uma organização saudável com quase toda a energia focada em criar valor, em inovar. Do outro, uma empresa com alta entropia, onde a maior parte do esforço se perde em politicagem e medo. Sobra só uma migalha para o que realmente importa. Então, como é que a gente diagnostica essa doença cultural? A chave está em entender o que os valores de uma empresa dizem de verdade sobre ela, não só o que está escrito bonito lá na parede da recepção. Porque é isso, né? Valores não são só palavras. Eles são os filtros invisíveis que guiam as decisões do dia a dia. São eles que respondem aquelas perguntas que todo mundo se faz, mesmo que em silêncio. Será que eu posso errar aqui sem ser punido? Eu sou realmente valorizado? O cliente importa mesmo ou é só da boca para fora? As respostas para isso é que moldam o comportamento de todo mundo. E aqui está o pulo do gato. Quando existe um abismo entre o que as pessoas acreditam e o que a empresa pratica no dia a dia, o resultado é um desastre. Gera frustração, gente talentosa indo embora e a produtividade, despenca. Para fazer esse diagnóstico de um jeito mais estruturado, o Barrett propõe um modelo muito poderoso. É quase um raio-x da motivação da empresa, que ele chama de os 7 níveis de consciência. O que é fascinante nesse modelo, que é inspirado na pirâmide de Maslow, é como ele mostra a jornada de uma organização. Os 3 primeiros níveis são sobre o básico, a sobrevivência. Garantir a estabilidade financeira, construir bons relacionamentos e ter uma performance legal. É a base, o fundamento. Só que a partir do nível 4, a mágica acontece. A empresa começa a focar em aprender o tempo todo, em ter um propósito claro que une a galera, em fazer a diferença no mundo e, lá no topo, em servir a sociedade de um jeito genuíno. E a diferença é gritante. Empresas que ficam presas ali nos 3 primeiros níveis, elas estão sempre apagando incêndio. Podem até dar lucro, mas nunca vão atingir o potencial máximo. Já as que operam do nível 4 para cima, essas sim prosperam. São as que inovam, que crescem e que atraem as pessoas mais incríveis. Bom, se a entropia cultural é a doença, qual é o remédio? A resposta é até simples, mas muito poderosa. Liderança. A cultura de uma empresa é sempre um espelho dos seus líderes. Olha só essa corrente. Tudo começa na consciência do líder, no jeito que ele enxerga o mundo. Isso dita como ele age. As ações dele, por sua vez, criam a cultura da empresa. E essa cultura, seja ela boa ou ruim, é o que vai determinar os resultados. É uma linha direta, não tem atalho. A saúde financeira de uma empresa, no fim das contas, é um reflexo tardio da saúde da sua cultura. E essa citação do Barrett resume tudo perfeitamente. Uma organização simplesmente não consegue ir além do nível de desenvolvimento da sua liderança. A transformação cultural tem que, obrigatoriamente, começar de cima para baixo. Então tá, já entendemos o problema, já entendemos a importância do líder, agora vamos para a parte prática. Como é que a gente transforma essa teoria toda num plano de ação de verdade? A primeira regra da mudança é: o que não se mede, não se gerencia, não se transforma. Chega de achismo. O primeiro passo é sempre um diagnóstico claro,
dos valores que a empresa vive hoje, dos que ela quer ter e, principalmente, daqueles que estão puxando ela para baixo. E o processo é um ciclo contínuo, que não para nunca. Primeiro, a gente mede. Depois, com transparência total, a gente devolve esses dados para o time. A partir daí, todo mundo junto cria um plano de mudança. Em seguida, vem a parte de alinhar tudo na empresa. Metas, processos de RH, tudo, para apoiar essa nova direção. E o mais importante, de tempos em tempos, a gente mede de novo, para ter certeza que a mudança está acontecendo de verdade. Mas no final do dia, todo esse trabalho compensa? Qual é o retorno sobre o investimento em cultura? Vamos ver como é o retrato de uma empresa que é culturalmente saudável. Os resultados são impressionantes e vão direto para o que interessa. Mais lucro, porque a energia está focada no lugar certo. Clientes muito mais fiéis, porque eles se conectam de verdade com o propósito da empresa. Menos gente indo embora, porque as pessoas se sentem parte de algo maior. E, claro, muito mais inovação e agilidade, porque onde existe confiança, o medo não tem vez. E para fechar, a mensagem final, que é talvez a mais poderosa de todas. Aquela ideia de que a gente precisa escolher entre ter uma cultura boa e ter lucro é uma mentira. A grande verdade é que valores não competem com o lucro, eles criam o lucro sustentável. E agora, fica uma pergunta para a gente refletir. Olhando para a nossa própria realidade, para o lugar onde a gente trabalha, em que nível de consciência essa organização opera? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma transformação e tanto.